Olá, boa tarde pessoal. Aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje nós vamos falar mais um pouco a respeito da Solana. E o tema do vídeo é: vamos conhecer um pouco mais a Solana. Nós temos informações básicas sobre ela, a questão, é, o que ela é, quem criou. Então, Solana é um blockchain descentralizada, uma blockchain descentralizada, cujo protocolo foi desenvolvido para oferecer maior estabilidade e facilitar a criação de aplicativos descentralizados. Assim como ocorre na rede Ethereum, o desenvolvimento de DApps é possível por meio de contratos inteligentes. O que difere a Solana é que seu propósito está focado na alta performance. A rede é capaz de alcançar alta velocidade de transação e a um baixo custo, né? O que a torna mais escalável e de melhor usabilidade. A Solana foi fundada em 2017 por Anatoly Yakovenko e oficialmente lançada em 2020. O que mais que é importante aqui, né? Por conta de todo esse potencial da Solana, é interessante conhecer melhor só seu token nativo. Visto que o ativo já alcançou o top 10 das criptomoedas em maior valor de mercado, próximo de 146 bilhões em reais. O token Sol é a principal ativo da rede Solana, usado para garantir sua segurança e para a cobrança de taxas. O fornecimento máximo de Sol é de pouco mais de 508 milhões de unidades. E a rede tem efetuado queimas do token como parte do seu modelo deflacionário, tornando mais escasso. Quanto mais escasso, maior é a possibilidade de valorização. Quem são os fundadores da Solana? Anatoly Yakovenko, e também teve a participação de Greg Fitzgerald, que trabalhou com o Yakovenko nessa área também, né? Na Qualcomm. E que mais que a gente tem aqui? Vocês podem pausar o vídeo para dar uma olhada. Os criadores, né, trazem ao projeto sua vasta experiência. Então são pessoas que trabalharam juntos e que tiveram a ideia e criaram a Solana Foundation. Anunciou que um total de 489 milhões do token Sol serão liberados em circulação. No momento em que foi feito esse artigo, tinha 262 milhões já no mercado. E aqui está a distribuição dos tokens Sol. 16,23% foram para a venda inicial, semente. 12,92% dos tokens foram alocados para a venda da fundação. 12,79% das moedas Sol foram distribuídas entre os membros da equipe. E 10,40% dos tokens foram entregues à Solana Foundation. Os tokens restantes foram liberados para a venda pública e privada. Então a Solana ela nasceu aí como não necessariamente uma concorrente do Bitcoin, mas como um ativo cripto paralelo que tem crescido nos últimos anos. E o seu comportamento de preços nós veremos daqui a pouco, que ele acompanha quando, por exemplo, o Bitcoin sobe, a Solana e várias outras criptos sobem também. Quando o Bitcoin tem desvalorização, a Solana e várias outras também têm essa desvalorização, né? E onde você pode comprar Solana? Em várias corretoras ao redor do mundo, ok? Existe uma razoável correlação entre a Solana e outras criptomoedas, como por exemplo o Bitcoin. Nós temos aqui um gráfico de uma semana de comportamento de valor do Bitcoin. Aqui um gráfico com o mesmo período para a Solana. E aqui nós temos a comparação dos dois, né? Nós temos momentos de lateralização no Bitcoin, uma lateralização também na Solana. Quando o Bitcoin começa a subir, a Solana também sobe. Quando o Bitcoin começa a cair as suas taxas, a Solana também. Então a correlação é bem forte. Uma outra comparação que é importante que nós façamos é de uma criptomoeda com o dólar. E aqui é uma comparação do dólar com uma cesta de moedas no mundo chamada DXY.
E o dólar, ele tem estado em queda nesses últimos meses, né? Nesse momento pontual, uma leve alta, mas isso aqui é o cenário de um dia. No cenário de meses, tem perdido grande valor de mercado. Quando nós comparamos num período aí mais longo, nós comparamos o Bitcoin com o DXY, você pode ver que quando o Bitcoin estava caindo, o dólar em relação à cesta de moedas estava subindo. Então, em grande parte das vezes, quando o dólar sobe, o Bitcoin cai. Quando o dólar cai, o Bitcoin sobe. Então, o mesmo com a Solana. Nós vemos aqui o DXY, que é a comparação do dólar com uma cesta de moeda, o dólar se valorizando nessa parte final à direita, enquanto que a Solana perdendo valor. Então, uma correlação oposta aí, né? A comparação de um período aí de um mês entre o Bitcoin e o dólar, DXY, nós podemos ver aqui nessa fase no canto direito o dólar subindo, o Bitcoin caindo. Só para confirmar aquilo que eu havia comentado. A mesma coisa a Solana. Nessa fase final aqui, o dólar subindo, a Solana iniciou uma queda. Agora nós temos nesse gráfico uma informação de 5 anos da Solana. Ela lá em 2020, início de 2021, ela custava 1,53 dólares, né? 1,53. Tem uma grande alta entre janeiro e dezembro de 2022, outubro, novembro de 2022, atingindo mais de 200 dólares. Depois, logo em seguida, no final de 2022, entrando para 2023, uma grande queda. Sai de 200 dólares, vai para 20, no máximo 20, caiu mais um pouquinho, chegou a 8 dólares. Depois, a partir de julho, agosto de 24, uma nova alta forte, ultrapassou os 200 dólares, chegando ao seu topo, né? 264,24, uma nova queda, isso já em julho de 24, agosto uma nova alta, e aí quando chega setembro, outubro de 2024 até início de 2025, ela cai para uns 130 dólares. E agora em 2025, a partir de junho, julho, ela assume uma nova tendência de alta, voltando a 236. Não chegou, não bateu o topo lá de 264, mas chegou perto. E recentemente, de uma semana para cá, do dia 17 de setembro para hoje, dia 25 de setembro, uma queda forte no Bitcoin, na Solana, no Ethereum, em diversas delas. Nesse outro gráfico, na linha verde, é o comportamento de valor de mercado da Solana. E aqui nessa parte, no roxo, nós temos a benção da Solana nas redes sociais. Então, quando há grandes, tanto altas quanto baixas, aí nós temos uma grande quantidade de pessoas comentando nas redes sociais a respeito da Solana. Isso é interessante para quem negocia, para quem trabalha com essa criptomoeda. Aqui nós temos um cenário de 5 anos em que eu estou comparando o comportamento de valor do Bitcoin com a Solana. No gráfico de cima o Bitcoin, no gráfico de baixo a Solana. E nós vemos que é bem parecido o comportamento. Em alguns momentos não, né? Por exemplo, aqui em 2021, o Bitcoin assume uma tendência de alta que a Solana não assumiu. Mas em 2022, a Solana subiu semelhantemente ao que aconteceu com o Bitcoin. O Bitcoin cai, a Solana cai também, o Bitcoin lateraliza, a Solana lateraliza, o Bitcoin começa a subir, a Solana também, aqui já em julho de 23 para início de 24, uma nova lateralização nas duas, uma alta no Bitcoin refletida na Solana, uma queda no Bitcoin, uma queda na Solana, uma nova alta no Bitcoin e alta na Solana. É uma correlação muito boa. Quando a gente compara
o comportamento do Ethereum com a Solana, nós vemos em vários momentos um comportamento parecido. Quando eu vejo o Bitcoin num cenário aí de um mês, comparado com um mês da Solana, no gráfico de cima Bitcoin, no gráfico de baixo a Solana, nós vemos um comportamento parecido. Não é exatamente igual. Vocês podem reparar que nesse período aqui o Bitcoin começou a subir antes do que a Solana, mas depois a Solana vem e acompanha a queda do Bitcoin, a queda da Solana, uma nova alta do Bitcoin, uma nova alta da Solana, um momento de uma certa lateralização. Depois, da mesma forma, a partir do dia 7 de setembro de 2025, em que o Bitcoin assume essa tendência de alta, a Solana também assumiu a mesma tendência de alta. O Bitcoin começa a cair, a Solana também. Então, é uma bússola, né? O Bitcoin serve de bússola para todas as criptomoedas. A correlação não é perfeita, mas é parecida. Mesmo cenário, um mês de Ethereum com um mês de Solana. É bom que exista essa estabilidade aí, né? Agora, num cenário de um prazo de um dia, nós temos o Bitcoin, aqui embaixo a Solana. É nesse cenário de um dia, numa parte do dia, entre as 7h30 da manhã e 12h30, o Bitcoin assumiu uma tendência constante de alta. A Solana, neste dia em particular, não teve o mesmo trajeto. Ela lateralizou. Mas depois, a partir das 11 da manhã, ela atinge o mesmo nível de crescimento do valor do Bitcoin. Não do valor, mas da alta em si, né? Depois o Bitcoin assume uma tendência de baixa e a Solana acompanha. Então, como eu disse, é uma correlação muito boa, mas não perfeita. Aqui também no cenário de um dia o Ethereum comparado à Solana. Mas você não precisa necessariamente comprar Solana. Você pode aproveitar as oscilações de preço da Solana. A Solana negociada no mundo das criptos com contratos futuros de Solana na Bolsa de Valores. Você sabia que a Bolsa de Valores criou um contrato futuro de Solana? Então, é verdade, pessoal. E aqui eu mostro, cada candle representa 5 minutos de negociação. Essa linha em amarelo é a média de 200 períodos, em verde de 21 períodos, e essa cor fúcsia é de 9 períodos. Então nós temos, e eu vou demonstrar oportunidades de entrada. Nós fizemos um estudo de vários dias do comportamento de preço da Solana, nos tempos gráficos de 5 minutos, e toda vez que a Solana, o preço desse candle ultrapassa a linha de 9 períodos, ela por vários candles seguintes se mantém alta. Ou seja, se você comprar um contrato futuro assim que você confirma, teve um candle, o ideal é a partir do segundo candle, confirmou a tendência de alta, você compra um contrato de posição de Solana. Vai passando o tempo, você pode ir subindo o stop e realizando. Chegou num ponto em que tudo indica que vai começar a queda, tão logo esse candle aqui que está em preto, ele inicia com esse desenho para queda, você pode desmontar a operação realizando lucro. E a mesma coisa quando acontece do candle ficar abaixo da linha de 9 períodos. Espera o segundo candle e você pode assumir posição vendida. E aqui deu um grande valor, tá? Foram 1.600 pontos. Cada ponto aí rende 0,0265, então 1.600 vezes 0,0265 teria dado um ganho nesses, são 20 minutos aqui, de R$ 42 num contrato. Se a pessoa tivesse feito 5 contratos ou 10 contratos, seja lá a quantidade de contratos de acordo com o seu capital, né? O seu e também a sua apetite a riscos. E continuou por volta das 12 horas essa queda no valor da Solana, vai lateralizando até que chega um ponto em que
às 13 horas, nós temos um candle acima. Então você já teria saído da venda, realizado o lucro, e a partir daqui, por exemplo, desse que aconteceu às 13 horas, ele assume altas. Não foi tão significativa entre o início, o nível mais baixo desse candle e o mais alto desse último candle, deu aí em torno de 700 pontos. 700 pontos daria 700 vezes 0,0265 daria R$ 18. Teve nova oportunidade de operar vendido às 14h25. Ó, vocês estão vendo o detalhe? Então, logo passou para baixo da linha de 9 períodos, ele se prolonga por algum tempo. Então, deu para se ganhar mais alguma coisa nesse movimento aqui, 1.300 pontos. 1.300 pontos dá R$ 34. De grão em grão, ele se prolongou essa baixa. Depois, a partir das 16 horas, iniciou um processo acima da linha de 9 períodos, que se estendeu por 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles. 6 candles da meia hora. Aqui teria dado para ganhar mais R$ 26, ok? Uma nova possibilidade de operar vendido a partir das 16h40, que se prolongou por 1, 2, 3 candles, né? O que daria aqui mais uns 900 pontos. Depois, na parte da final da tarde, a partir das 17 horas, 1, 2, 3, 4, 5 candles de alta. Teria dado para ganhar mais 800 pontos. Então é isso, pessoal. É um comportamento gráfico que tem sido estável por vários dias. Vocês viram que ela oscila bastante ao redor das médias. Eu confirmei as oportunidades que surgiram no dia 16 de setembro. Aqui, nesse primeiro quadro amarelo, a variação aqui foi grande nesse dia, né? 3,69. A confirmação da tendência de baixa, dá para operar vendido. Se a pessoa tivesse operado vendido nesses, são aqui só 15, 20 minutos no máximo, teria ganho R$ 97 num único contrato, estando posto vendido. Teve uma outra oportunidade interessante por volta das 14h20, em que oscilou 3,53, o que daria mais 93,55. Teve uma outra oportunidade aqui no meio que também gerou algo muito interessante, mas considerando apenas 2 negócios, teria rendido R$ 186 num contrato. Se a pessoa tivesse entrado também nesse outro, teria rendido mais uns R$ 80. Então, os contratos futuros da Solana têm sido muito interessantes, né? No dia 17, foi difícil operar porque a distância que os candles se movimentaram em torno das médias de 9 e de 21 períodos foram pequenas. Difícil operar nessa situação, tendo gerado uma oportunidade boa a partir das 15h50, em que rendeu 4,64, que daria um ganho reais de R$ 122. Aqui, a partir das 17h15, teria dado uma oportunidade de mais algum ganho. No dia 18, uma oportunidade boa aqui, por volta das 13 e 14 horas, em que teria dado mais R$ 122. O resto do dia não foi tão bom porque os candles estiveram muito próximos da linha de 9 períodos, a não ser aqui, onde estou com o mouse, que deu uma oportunidade de quantos pontos? Uma oportunidade interessante aí. Apesar dessas distâncias pequenas, chegou a passar de 1.000 pontos. 1.000 pontos dá R$ 26 de ganho. No dia 19, uma oportunidade muito boa, a partir das 11h10, 11h20, em que deu 5,87 pontos, o que dá em reais R$ 155,20. Então, o resto do dia teve oportunidades para ganhos menores, mas elas aconteceram.
ok? Esse outro gráfico mostra um cenário aí de 6 meses, em que nós temos a Solana durante aí entre novembro do ano passado e em final de fevereiro desse ano, um momento que ficou acima da sua média em valorização. Depois março, abril, abaixo dessa média. Depois maio, junho, de novo acima da média, julho abaixo, e de agosto do ano passado para setembro, acima dessa média de 833 mil reais aí, né? Aqui já é o valor base reais, em 5 contratos, né? O tamanho de um contrato da Solana no contrato futuro são 5 Solanas. E agora, recentemente, já faz uma semana, iniciou uma queda forte, né? Não sabemos até onde vai. Aqui o volume de Solanas negociadas num período aí de um dia, convertendo de dólar para reais, centena milhar, milhão, 2.590.229 reais para 6.275 negócios. Depois, no cenário aí de uma semana, 7 dias, 18.012.049 reais, com 23.452 negócios. Depois, no cenário aí de 30 dias, centena, milhar, milhão, 104 milhões, 160 mil negócios. E num período aí maior, né? Todo o período de Solana, desde quando foi lançado essa NFT, centena, milhar, milhão, bilhão, 69 bilhões, 451 milhões, 455 mil, 315 reais, com 43 milhões, 840 mil, 378 transações. Um outro aspecto interessante da Solana é que ela tem uma correlação muito boa com as demais criptomoedas mais importantes. Em cinza, nós temos aí o comportamento de preços da Solana, em vermelho, da criptomoeda em destaque. Do Ethereum, no segundo quadro, Bitcoin, XRP, da PEP, da Render e da Shiba Inu. Então, você pode ter como referência principal o Bitcoin. Porque o que tem acontecido com o Bitcoin tem acontecido com a Solana, de altas e baixas. Alguns tokens populares na cadeia Solana, ela é uma plataforma de onde estão essas outras criptos, as criptos mais visitadas nesse universo de criptos, né? E é isso, pessoal. Você não necessariamente, se quiser, não precisa ter a Solana, mas você pode aproveitar as altas e baixas por meio de contratos futuros, quando está em baixa, assumindo posições vendidas, e quando está em alta, assumindo posições compradas. E o ganho por um ponto, que equivale a 1.000, uma subdivisão por 1.000 aí, né? 1.000 pontos dá 26,5. Ou seja, para cada 1.000 pontos dá R$ 26,50. Ou para cada um ponto inteiro, R$ 26,50. Ok, pessoal? Obrigado aí pelas visualizações dos vídeos deste canal e abraços!